Sexta-feira, 3 de julho de 2026, quinto dia de Wimbledon. Hora do Café com Cossenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã. Então já dá aquele like, favorita o café no seu player de podcast ou no YouTube para receber a notificação toda manhã bem cedinho, sempre que tiver episódio novo. Hoje eu vou falar sobre a expectativa para a terceira rodada de João Fonseca, o jogo dele contra o Safiullin, que tem seus perigos. Vou falar das histórias mais legais da chave masculina, que para mim são Grigor Dimitrov e Matteo Berrettini. Vou voltar a falar do dilema das duplas e hoje trazendo uma declaração bem importante do Fernando Romboli, que é o único brasileiro que ainda está vivo nas duplas masculinas em Wimbledon. E vamos repassar os resultados de ontem, nem teve zebra tão relevante assim, mas vamos ver o que mais, além de Fonseca, tem de legal nessa sexta-feira, que tem Luisa Stefani também. Vamos começar falando de Dimitrov e Berrettini. Eu acho que, eu até escrevi num texto pro UOL, que eu acho que eles dão um tom meio vintage pro torneio, com tênis bonito de ver os dois, sacando bem, voleando bem, dando slice muito bem. É um tênis que eu gosto de ver, que é muito eficiente em Wimbledon e que os dois têm histórias interessantes, voltando de lesão, caras que já tiveram mais sucesso anteriormente, os dois já têm mais de 30 hoje, e vão se enfrentar na terceira rodada. O Berrettini, ontem ele derrotou o Arthur Fils por 6-4, 7-5, 3-6 e 6-3. Uma vitória importante, porque apesar de o Fils não vinha jogando, ele estava se recuperando de uma lesão, é um cara que estava bem fisicamente e é um cara perigoso, está entre os 10 primeiros da corrida esse ano e não jogou 2 slams, então um cara que tem resultados, vem obtendo resultados relevantes, era um cara perigoso, e uma vitória grande do Berrettini. E é um cara que tem uma história em Wimbledon, ele foi vice-campeão do torneio em 2021, desistiu em 2022 de uma maneira que doeu muito, porque ele estava invicto na grama, ele tinha sido campeão em Stuttgart e Queens, e teve Covid antes do torneio, então não pôde jogar. E ele fala na entrevista hoje que foi de partir o coração não poder jogar aquele torneio, porque ele ia brigar pelo título e ia brigar bem. E depois teve lesões aqui e ali, caiu muito no ranking. Hoje é número 51 do mundo, mas ele estava fora do top 100 em Roland Garros, e Roland Garros é outra história que termina com um gostinho amargo, porque ele fez um belo torneio, estava nas quartas de final contra o Matteo Arnaldi, era favorito para vencer, para encontrar o Cobolli nas semis, teve uma lesão, teve que abandonar a partida, e ontem, quando ele ganha esse jogo do Fils, a gente vê que ele estava muito emocionado, foi uma cena bem bonita, e não só na entrevista dentro de quadra, mas também na coletiva. Ele estava muito feliz, muito sorridente, claramente comovido, e 2 vitórias bacanas, não só a do Fils, mas a de 2 dias antes contra o Wawrinka, que foi um jogaço e foi a última partida do Stan e o Wimbledon nessa temporada de despedida dele. Então acho muito legal ver o Matteo nessa terceira rodada contra o Dimitrov, que, como eu falei, outra história legal. E outra vitória grande, porque ele derrota o Menchik, que era o cabeça de chave favorito aí. 7-6, 4-6, 7-5 e... Eu anotei errado a última parcial aqui, quanto é que foi? Peraí, vamos voltar aqui, gente. Gravar ao vivo tem essas coisas aqui. Foi 6-3 o último, o quarto set. E é um set que ele teve ele até fala em déjà vu, porque o que acontece? Ele ganha o terceiro set, abre 2-1 e fecha o teto. E tem a paralisação para fechar o teto, leva um tempo. E foi o que aconteceu com ele ano passado. Ele estava ganhando 2-0 do número 1 do mundo, Jannik Sinner. Fecham o teto, quando a partida recomeça, estava 2-2, e ele tem uma lesão no músculo peitoral, não consegue terminar a partida e abandona ali, ganhando 2-0. Deve ter sido uma das piores derrotas da vida dele. E hoje tem essa paralisação para fechar o teto. O jogo, quando recomeça, ele tem o saque quebrado no primeiro saque, no primeiro game de serviço dele, mas consegue virar e derrotar o Menchik. Então foi bacana por isso também, E é outro cara que teve muita lesão. Ele abandonou, ele foi forçado a abandonar por causa de lesão 5 slams seguidos, ou seja, difícil, conseguir uma sequência, tá bem no ranking. O cara que foi número 3 do mundo caiu para 146. Ele não ganhava um jogo de slam desde o Wimbledon do ano passado, quando teve essa lesão. E agora ganha um jogo grande contra o Menchik, jogando bem e superando esse trauma do ano passado, da lesão, do teto fechado, da cena que se repetiu.
E acho que ele e o Berrettini são dois caras que são legais de ver na grama. De modo geral, são caras legais, né? Jogam um tipo de tênis que eu gosto, né? Tênis agressivo, mas com versatilidade. Eles sabem o que fazer na rede, eles sacam bem, mas eles têm slice, eles sabem construir ponto, tem curtinhas, tem voleio, tem tudo. Gosto um pouquinho mais do estilo Dimitrov, plasticamente falando, mas assim, em termos pessoais não tenho nenhuma preferência aí. E como o próprio Dimitrov falou na entrevista dentro de quadra, na pior das hipóteses vai ser um jogo bonito, com muita beleza em quadra. Mas já vamos falar sobre isso lá na frente, porque tem uma pergunta aqui da Helena sobre essa questão. Tem um cafezinho de boteco no final que vai ser rápido. Bom, vamos ver o resto da rodada. Acho que não teve nenhum grande resultado assim surpreendente, ou nenhuma zebra dessas que bagunçou, que bagunça a chave. Deminawa passou pelo Manarino, 3-0. Aliás, o Deminawa ganhou 6 sets e só teve problema no primeiro contra o Burruchaga. Foi 3-2 contra o Manarino. O Svaida tirou o Maerchak em 5 sets. Khachanov passou fácil pelo Hanfmann, 6-3, 6-4, 6-4. Cobolli perdeu um set para o Duckworth, mas avançou também. Vai pegar o Khachanov na terceira rodada, é um bom jogo. Tem esse Dimitrov e Berrettini também na terceira rodada. Bergs vai pegar o Ferry, o Bergs passou pelo Jaime Faria e o Ferry tirou o Virtanen, que tinha eliminado o Shelton. O Fritz passou bem pelo Gibson, 2-2 e 5, e vai pegar o Sonego, que venceu 6-2 no quinto set, o Diallo. Seguindo, o Tiafoe vai pegar o Bublik, outro jogo legal. O Tiafoe venceu de virada o Choinsky em 4 sets. O Bublik passou pelo Jacquet em 3. O Lehetka passou pelo Mochan, 3-2 e 4. O Munar tirou o Fernley, 3-0 também. E o último jogo aí dessa metade da chave vai ser entre o Giron e o Zverev. O Giron fez 3-0 no Alice e o Zverev 3-0 no Royer. Isso teve trabalho no tie-break ali no terceiro set, mas foi 6-1, 6-3, 7-6. Nenhuma grande surpresa aí. De modo geral, acho até que os favoritos jogaram bem e jogaram até melhor do que na primeira rodada, principalmente o Zverev e o Fritz, que estão em rota de colisão aí para se encontrarem nas quartas de final. A metade de cima da chave está mais aberta, a metade de cima dessa metade da chave, né? Esse quadrante, porque tem o Deminaur ali, Khachanov, Cobolli, são os únicos 3 cabeças de chave. E tem Dimitrov e Berrettini, claro que não são cabeças, mas são perigosos. E do lado feminino, também nada assim muito grande a destacar, né? A Rybakina passou pela McNally 6-1, 6-2, um jogo muito mais sólido da Rybakina do que na primeira rodada. Vai pegar a Mertens, que é interessante. A Mertens fez 2-6, 6-3, 6-0 na Timofeeva. A Boskova passou pela Grant, vai pegar a Samsonova, que tirou a Schneider, resultado importante. No final uma cabeça de chave que caiu, mas a Samsonova, né, tem seu potencial, não é? Acho que não dá pra dizer que é uma grande zebra aí. Vai ter Madison Keys contra Amanda Anisimova, jogo de muita potência. A Keys fez 6-1, 6-4 em cima da Swan e a Anisimova ganhou da Sofia Kenin no tie-break do terceiro set, 10-3. Foi um jogo com altos e baixos das duas, assim, das partes que eu vi, foi raro ver as duas jogando bem ao mesmo tempo. Pontos curtos e muitos erros ou winners. Iga Swiatek passou para Karolina Pliskova, 6-1, 6-3. Eu achava que ia ser um jogo mais tranquilo para Iga do que na primeira rodada, e foi. E ela vai pegar a Ayala. Aí eu acho que tem um problema maior para Iga. A Ayala fez 3-6, 6-2, 6-0 em cima da Maya Joint, a mesma Maya Joint que tinha eliminado a Serena. Subindo, tem Pauline contra Sakkari na terceira rodada. Pauline passou pela Golubic e a Sakkari ganhou o tie-break do terceiro set da Arahimova. Foi 10-7 esse tie-break. A Kostyuk passou pela Blinkova de virada, 6-7, 6-3, 6-3, e vai pegar a Emma Navarro, que também ganhou de virada da Selermeteva, 3-6, 6-4, 6-1. Outro jogo grande aí de peso. E lá em cima, nessa metade da chave, tem a Snigor, que foi quem eliminou a Svitolina na primeira rodada, voltou a ganhar, fez 6-4, 6-3 na Janjan, vai pegar a Ashlyn Kruger, que tinha eliminado a Donna Vecht na primeira rodada, veio do Qualify, inclusive, e tirou a Bolkvadze 6-1, 6-0 na segunda rodada. Foi o que aconteceu, acho que nada espetacular a destacar aí, mas também, como eu falei na chave masculina, acho que tanto a Iga quanto a Rybakina, que são os principais nomes aí, jogaram melhor na segunda rodada do que na primeira.
Acho que o matchup contra a Pliskova era bom pra Iga, porque ela consegue... quando ela mexia a Pliskova, o ponto ficava muito favorável pra ela. E a Rybakina, não. A Rybakina já fez um jogo muito mais sólido contra uma McNally que tentou, brigou ali, mas a Rybakina jogou num nível bem alto. Foi, assim... né, eu não vi o jogo da Madison Keys, mas dos jogos que eu vi, foi uma atuação que mais me impressionou nessa segunda rodada feminina aí. Indo adiante, gente, vamos falar dessa história das duplas antes de falar de João Fonseca e Safiullin, porque ontem eu disse aqui que traria mais sobre o assunto e vamos mergulhar um pouco mais nisso. Relembrando o que foi esse problema das duplas, porque de repente, né, quem está ouvindo não ouviu o café ontem. Mas os duplistas ficaram sabendo que a ATP tem um plano para, a partir de 2028, reduzir drasticamente o circuito de duplas. Isso significa que as chaves dos Masters 1000 teriam só 16 duplas, em vez das 32 de hoje, e que as chaves dos ATP 250 e 500, em vez de 16 duplas, teriam só 8. Também mexeriam no prize money, que seria reduzido em termos percentuais. Hoje essa divisão é mais ou menos de 80% para as simples e 20% para as duplas. Isso mudaria para 90 e 10, ou seja, a porcentagem é menor ainda para as duplas, uma porcentagem que já é pequena. E também a ATP quer dar prioridade para os rankings de simples determinarem como vão ser as chaves de duplas nos challengers, ou seja, essa série de torneios abaixo do nível da ATP, tá? E outra, esse dinheiro que seria economizado reduzindo o circuito de duplas seria usado para aumentar a premiação dos simplistas nas rodadas iniciais dos Masters 1000. Bom, vou deixar o Rombo ele falar sobre isso, né? Trouxe um áudio dele, ele fala bastante coisa sobre o assunto. Mandou inclusive áudio e vídeo, então esse vídeo vai estar nas redes sociais em algum momento, no Instagram do Saque Voleio, mas aqui trago o áudio do que ele falou e tem coisas importantes, e quando terminar o áudio eu volto para fazer as minhas considerações. Então, Ale, foi uma notícia que pegou a gente de surpresa, né? Então a gente acabou tendo essa reunião que nada mais foi o Arévalo e o Vavassori, que são os duplistas que estão dentro do conselho do ATP. Eles queriam se reunir com a gente, falaram, vamos se reunir em Wimbledon, e porque a gente tem umas novidades. Foi essa reunião que a gente teve aqui em Wimbledon, foi para todos os jogadores, os duplistas, né, ficarem sabendo da ideia da ATP para 2028. Então, realmente foi um baque, né? Porque nessa reunião tinham praticamente todos os top 50, todo mundo muito unido. A nova geração, a geração, vamos dizer assim, um pouquinho mais antiga, treinadores, né? Porque, a bem da verdade, isso não vai afetar, né, apenas nós, duplistas, jogadores, né? É todo um ecossistema, né? Que são treinadores, são preparadores físicos, fisioterapeutas, e assim, inúmeros, né, partes do esporte, né? A dupla, ela faz parte do tênis, né? Ela não é um outro esporte, ela tá dentro, né, uma modalidade que, como a gente sabe, tem dentro da Copa Davis, dentro dos Grand Slams, dentro de Olimpíada. Então, assim, tem muita história, né? A gente tem, pra falar rápido aí, tem os irmãos Bryan, os indianos, o Leander Paes, enfim, inúmeros. Não vou ficar aqui falando, mas acho que a dupla já mostrou o quão importante e o quão o público traz muito público, né? Então acho que não é muito por aí que as coisas devem andar. Pelo meu lado, pessoal, com certeza afetaria muito, né? Pelos números que foram passados e como a ATP está encarando, como assim, a ideia, o plano deles é diminuir muito, né? Acho que, se eu não me engano, ali, não sei, de repente 30 jogadores no máximo ali poderiam viver da dupla, né? E também o caminho que eles também querem que tome por exemplo, pela ideia deles, não teria mais como um jogador ser um especialista em dupla logo desde o começo da carreira, vamos supor, né? Eles querem que, de repente, joguem simples primeiro e depois se tornem duplistas, mas a grande verdade é que a grande maioria de todos os duplistas que hoje são top 50, que estão ali, inclusive eu
Eu joguei quantos anos? Joguei 12 anos de simples. Não é que eu não joguei simples. Não cabe nesse momento, né? Eu acho que, antes de tudo, todos nós somos jogadores de tênis. E eu não acho que é simplista e duplista. Eu acho que isso é uma narrativa que não é legal. Todos nós somos jogadores de tênis. Simplesmente jogamos agora, né, nesse momento. É uma modalidade diferente que a dupla, mas como eu falei, todos aqui, a grande maioria, jogaram simples em algum momento da carreira, começaram jogando simples, sonharam em jogar simples, mas desenvolveram numa outra modalidade que é tão competitiva quanto. Então eu vejo muito, muito valor na modalidade dupla e realmente não vejo com bons olhos dessa maneira que as coisas estão sendo feitas. Uma das coisas assim, que também me preocupa muito é a maneira como muitas vezes algumas tomadas de decisões ou planos acontecem da ATP, né? O que a gente sempre questionou, os duplistas, a gente sempre questiona muito a falta de comunicação, entendeu? Falta um pouco também de transparência. Por que falam, mas a dupla não dá dinheiro? Mas só que nunca, a gente sempre pediu, e a ATP nunca mostrou os números. Isso, a gente não tem nem como começar uma conversa. Então fica muito complicado. Primeiro, essa falta de comunicação. E aí começa uma conversa, os jogadores não são consultados. Então eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Um primeiro ponto que já deveria ser feito de uma maneira diferente. Não acho que diminuir as oportunidades de trabalho hoje seja o caminho, sabe? Porque claramente é o que vai acontecer se essas sugestões da ATP seguirem, né? Você está simplesmente diminuindo a oportunidade de trabalho, porque vão existir menos duplistas, né? Só que esse dinheiro vai acabar indo para jogadores que já estão no circuito, que jogam simples. E também essa outra, né, essa diminuição ainda do prize money, da distribuição, né, que hoje em dia é mais ou menos 80% simples, 20% dupla, querem diminuir para 90-10. Eu não acho que é por aí. A gente está num momento excepcional do tênis, né, no mundo inteiro, sabe? O tênis é recorde atrás de recorde de bilheteria, dos Grand Slams, de todos os torneios. Então, eu entendo que é um business, claro, é um business grande o tênis, mas não tem jeito, você não pode olhar o esporte puramente como business, né, querendo só extrair o máximo de dinheiro, ou não dá, porque esporte é muito mais do que isso. Esporte tem cultura, é cultural, esporte é emocional. Então eu acho que isso tem que ser levado muito em consideração. O Wimbledon mesmo, olha o que é o Wimbledon. É uma coisa que atravessou gerações. Até hoje em dia, todo mundo tem que jogar de branco. É um clássico, né? Eu acho que, então, você transformar o tênis puramente em negócio, aqui não tá dando dinheiro, ou aqui... Isso, assim, de novo, a gente nem sabe se é esse o de fato, porque nunca foi... Os números nunca são mostrados, né? Mas sempre é essa desculpa, né? De reduzir custo, mas... E aí, você vai fazer o quê? Você vai reduzir custo tirando dupla? E daqui a 5 anos? Você vai querer reduzir custo, o que você vai fazer? Vai tirar o quali de simples? E daqui a pouco você vai tirar os 250? Para quê? Para, de repente, transformar o tênis como uma Fórmula 1, que tem ali 20 caras em um mini circuito? Eu não vejo que esse é o caminho que o tênis deve tomar. Acho que o tênis é enorme mundialmente. E eu tenho certeza que tem espaço para todo mundo, e digo mais, e dá para crescer muito ainda. Bom, vamos lá. Acho que o Rombo ele tem uns pontos interessantes aí, e eu acho que muito do que eu vou falar agora independe de você gostar ou não de dupla. Olha só, primeira coisa, a gente fala, né, o mundo do tênis fala de modo geral que um dos grandes problemas da modalidade é que só cerca de 200 e 250 simplistas ganham a vida jogando tênis. 250 seria a faixa de ranking de corte, mais ou menos, de quando o cara
consegue se sustentar, né, pagar suas contas jogando tênis, até o 250 do ranking. Beleza. Dá para incluir mais ou menos 100 duplistas aí. Tá? Então seriam 350 atletas. E aí, óbvio que você inclui, como o Romulo falou, técnicos, fisioterapeutas, preparadores físicos, staff, né, o entorno. Se você corta 70 duplistas, e essa é a estimativa dos duplistas, o que acontece? Você tira 70 pessoas, mais o entorno, não vou nem botar esse entorno na conta, mas vamos supor que seja 100 pessoas aí. E esse dinheiro vai ser redirecionado para os caras que jogam primeira rodada de Masters 1000, que já é uma turma que está ali entre 100 e 150 do mundo, que já consegue se sustentar. Ou seja, você tirou o emprego de 100 pessoas e não deu para mais ninguém. Não me parece muito inteligente. Tá? Mas assim, isso não tem a ver com ser duplas ou não, tá? Ou gostar de dupla ou não gostar de dupla. E outra coisa, né? Se tem menos jogo, também tem menos árbitro, tem menos funcionário nos torneios. Isso afeta mais do que as pessoas pensam imediatamente. Não é só questão de cortar dupla, porque dupla não é legal. Outra coisa, não é nem questionar que as simples atraem mais público do que dupla. Acho que isso parece óbvio. Mas o quanto é essa diferença? É mesmo 90%? Essa distribuição de prêmio em dinheiro vai ser baseada nisso? Se sim, esses números existem, porque é difícil de comprovar, né? É que nem você questionar o prize money, a diferença de prize money entre homens e mulheres nos slams, que agora é igual, mas antes havia uma diferença. Qual é o argumento que se usava para justificar que os homens mereciam ganhar mais dinheiro? Porque quem compra ingresso para ver um slam, ele não compra ingresso dizendo, eu quero ver só homem, ou eu quero ver só mulher. O ingresso vale para tudo. Homem, mulher, simples, dupla mista. Juvenil até. Então como é que se sabe essa diferença exata nos torneios da ATP? E outra coisa, é bom lembrar, né? Essas mudanças são só ATP, não inclui os slams, nem o circuito feminino, nem WTA. Seriam só ATP a partir de 2028, se aprovadas. Ainda não está aprovado, mas essa é a ideia da ATP. Tá? Mas como é que se sabe essa diferença exata entre simples e duplas, de 90 para 10? É baseado em quê? Tem algum número? Como o Romboli disse, eles pedem, esses números nunca apareceram. Não sei se eles existem, provavelmente não. Outra coisa que o Romboli levanta, que é interessante, é a questão das tomadas de decisão. E aqui eu nem falo isso só da ATP. No tênis, de modo geral, quem é apoiador do meu trabalho sabe, muita coisa, eu sempre falo, muita coisa é decidida na base do achismo. Sem nenhum estudo, sem nenhuma, né, sem uma demonstração de que, olha, a gente fez cálculos ou a gente analisou esses dados aqui e tomamos essa medida por isso, isso e isso. Não tem, né? Tipo o shot clock, né, o reloginho que conta o tempo entre um saque e outro, que hoje é de 25 segundos. Um dia alguém conversou e resolveu botar esse reloginho entre os pontos, para encurtar a duração, para dar mais ritmo para o jogo. Ajudou? Mesmo? Será? Porque os jogos ficaram mais curtos com o shot clock? Não. Né? Tem algum número que comprove que os jogos ficaram mais curtos? Não. Inclusive a gente tem visto, né, a cada dia que passa, jogos mais e mais longos com mais frequência. Então o que o shot clock ajudou? Na verdade, o shot clock, por incrível que pareça, tem a ver com o aumento da duração das partidas. Esse assunto, já expliquei isso aqui antes, esse é assunto para outro café. Né? Não quero me alongar nisso agora porque já está longo esse assunto. Mas o ponto é que a gente vê mudanças. Se alguém quiser que eu fale isso em outro café, me manda mensagem que eu explico. Mas meu ponto é que a gente vê várias mudanças no mundo do tênis baseadas em achismo, né, sem que quem tomou as decisões mostre por que essas decisões estão sendo tomadas. Isso me preocupa. Né? Aliás, ainda sobre isso, quando a ATP mudou o circuito de duplas lá atrás, enfiando o no-edge e o match tie-break goela abaixo dos duplistas, a alegação de que seria ótimo para a modalidade porque estimularia os simplistas a jogarem, né, e chamaria mais atenção e tal. Tinha algum estudo que comprovasse isso? Consultaram os simplistas? Os simplistas disseram, vamos jogar mais agora? Não tinha isso. Falaram isso baseado em quê? Nada. Deu certo? Não. E óbvio que não, né? E ainda causou outra consequência nefasta, que é o seguinte: agora tem gente que critica o circuito de duplas porque
tem número 1, tem campeão de slam com 40 anos, e isso é inadmissível, isso mostra que o nível é baixo. Mas peraí, tem duplista jogando até 40, 45, por quê? Porque diminuíram a duração das partidas, lá atrás. Porque se fosse melhor de 3 sets longos, sem no-ed, talvez a gente não tivesse tanto tenista de 40, 45 jogando ainda, ou jogando nesse nível. Então, com jogos mais curtos, ficou, óbvio, mais fácil ter esse tipo de longevidade, ser competitivo mais velho. E acho justo, tá? Acho bacana, até aí eu acho bacana. O que me incomoda é pessoas argumentando que isso é necessariamente ruim. E se isso é ruim hoje, é porque foi criado pela ATP lá atrás, né? Eu não acho que é feio ter um cara de 40 anos ganhando um slam em dupla, não vejo problema nenhum nisso, mas tem gente que vê, que pra mim é bizarro. Outra coisa, e aqui é outra coisa que o Romboli falou, a ATP nunca fez força para divulgar ou para marketear as duplas devidamente, né? Eu cubro tênis há 20 anos, eu nunca vi uma campanha consistente, condizente, que sabe, tentassem de fato divulgar duplas, contar histórias de duplistas, apresentar pro mundo alguns nomes importantes, né? Quem são esses caras? O que esses caras têm de legal? Quais são as histórias desses caras? Infância, personalidade. A gente sabe dos simplistas, mas duplistas não tem nada, né? E as duplas sempre tiveram caras interessantes. E são caras mais velhos no topo, que têm mais história, que falam, né, um pouquinho melhor do que os Holger Runes da vida, os adolescentes que estão chegando no circuito e não tem tanta história para contar. São caras que tem, né, um cara com 35, 40 anos, tem coisa interessante para dizer, para contar. Então, e outra coisa, por que não explora as rivalidades nas duplas? Quem são os caras que se gostam, que não se gostam, que não se bicam? Quem são os fregueses, sabe, os head-to-heads que tem uma diferença enorme? E os caras que se separaram, que tem briga, não tem briga, por que isso não é explorado, né? Só para dar um exemplo besta aqui, a Ribagé e o Olivetti, que eu tenho falado aqui sempre que estamos jogando com os brasileiros e ganhando. Quem são esses caras? Alguém sabe? Se o Ribagé entrar no Rio Open amanhã, quantas pessoas vão reconhecer? Ou o Olivetti, né? Quem é Harry Eliovara, número 1 do mundo? O cara trabalhou no aeroporto de Helsinki. Alguém sabe por quê? O que ele fazia lá? Que ele conheceu a mulher dele lá? Como conheceu? O que a mulher dele fazia? Ninguém sabe. Sabe? Isso não é uma história legal. A ATP não tem nada para criar conteúdo decente sobre ele. Algum hábito curioso da Finlândia, sabe? Como às vezes fazem com tenistas, com o Casper Ruud da Noruega, por exemplo, sabe? Ou sei lá, faziam com o Niemann na época, com o negócio das saunas. Pô, não é possível que não tenha nada para criar de conteúdo com o número 1 do mundo, de dupla, sabe? E outra, duplista é habilidoso, sabe o que fazer na rede, bota esses caras fazer desafio de habilidade na quadra, mete um amador junto, faz vídeo viral. Não é possível que a ATP não consiga pensar em nada, sabe? E não é possível que a ATP não tenha $10 mil, ou que seja $50 mil para dar na mão de uma produtora e falar, olha só, faz um negócio bacana com esses caras aqui, vamos tentar uma campanha, vamos tentar durante 6 meses, 1 ano. Se depois de 1 ano não tiver resultado nenhum, não viralizar, não tiver nada em redes sociais, não mudar o apelo desses caras nos torneios, aí sim, né? Aí você chega para os jogadores e fala, olha, a gente tentou isso aqui durante tanto tempo, deu certo, não deu certo, então a gente vai cortar. Mas não tem nem isso. É cortar baseado em quê? Em achismo. É isso que eu acho ruim, né? Eu não tô aqui fazendo uma grande defesa das duplas, na verdade fazendo mais uma crítica à ATP do que uma defesa das duplas. Mas acho, e eu falo isso desde o final do quadro 18 lá atrás, 10 anos atrás, eu Aline e Sheila falavam, cara, a ATP não divulga dupla, a ATP esconde as duplas. E agora você passa 20 anos escondendo o negócio e agora quer dizer que o negócio não funciona e vai acabar? Por quê? Porque você está escondendo o negócio, está auto-sabotando o circuito há 20 anos, ou mais de 20 anos. Porra, aí é de fuder, desculpa a palavra, mas eu perco paciência com a ATP com certas coisas. Nós vamos falar de João Fonseca, né? Terceira rodada contra Roman Safiullin. É um jogo interessante. É um jogo legal, acho que, né? Evidentemente o João é favorito aqui, não tem como fugir muito disso. É um jogo que está marcado para 7 horas da manhã na quadra 2. Precisa acordar cedo, né, gente? E o Safiullin, vamos lá. Ele é um cara que tem no currículo vitórias grandes. Ele já derrotou Alcaraz, Zverev, Shelton, Tommy Paul, Tsitsipas, Tiafoe, agora o Rublev.
Tá fazendo uma boa temporada. Ele esteve fora do top 200 em um certo momento ali, não lembro se fevereiro ou março, mas agora já é o 132, está subindo para perto tá entrando em 110 no Live Rank, acho que ele é 108 agora, né, com essa campanha em Wimbledon. Ele ganhou 2 challenges seguidos no Saibro, em abril, furou o quadro de Roland Garros, ele perdeu em 5-7 do Casper Ruud, foi aquele jogo que o Ruud passou mal, só que o Safiullin também teve problema físico ali, chegou no quinto set, o Ruud estava menos pior que ele e acabou ganhando. Mas o Safiullin, então esse jogo com o João podia ter acontecido em Roland Garros também, olha que louco, né? Mas furou o quali em Stuttgart, na grama, fez quarta de final no Challenger de Nottingham, furou o quali agora em Wimbledon, não é um estranho na grama, ele fez quarta de final de Wimbledon 3 anos atrás, perdeu do Sinner, 2023, em 2024 fez terceira rodada, ou seja, sabe jogar no piso, né? Não é estranho. Sobre o tênis dele, ele é um cara que devolve segundo saque de dentro da quadra, então se o primeiro saque do João não estiver entrando, ele vai pressionar, vai arriscar, quando precisa, ele tem um saque bom, às vezes o saque dele chega lá na casa dos 130, 120, 130 milhas por hora, só pegar os jogos antigos que vocês vão ver. Não tem medo de mudar a direção, de ir na paralela, se vier bolinha frouxa ali, bola sem propósito, ele não é de ficar empurrando bola, ele vai para atacar primeiro. Inclusive os 2 jogos que ele faz, ele ataca se eu não me engano, com o Rublev ele ataca mais que o Rublev, e contra o Botic na segunda rodada fica igual em porcentagem de ações no ataque. Então, ou seja, ele não é um cara que vai aceitar ficar na defensiva a maior parte do tempo. Se o João estiver agredindo, ele vai tentar forçar situações, e pode ser bom até para o João isso, né? Porque quem força mais erra mais. Mas ele não fica trocando bolinha. Se ele não for atacado, ele vai atacar, vai mudar a direção, vai fazer coisa diferente. Vem de 2 jogos de 5-7 na chave principal, mais um jogo de 5-7 no quali. Então, somando isso aí, a gente tem, né, se eu não me engano, eram 12 horas e alguma coisa. Eu falei isso no café de ontem. Muito tempo de quadra. Acho que se o João conseguir esticar a partida, ele leva uma vantagem. Mas é claro que o Safiullin também não é um cara de jogar pontos muito longos. Então, às vezes, as partidas são longas porque são jogos equilibrados, duros, 5-7. Mas não é um cara que vai entrar em rallies, né, de 10, 20 bolas com muita frequência. Quais são os perigos que eu vejo para o João nesse jogo? Não atacar primeiro e deixar a bola na mão do Safiullin. Acho que o João não vai fazer, mas é um risco, tem que prestar atenção nisso. Não pode ser conservador, não pode, né, afrouxar. Se estiver ganhando, tem que enfiar e girar a faca. E tem que manter uma boa porcentagem de primeiro saque. Porque, como eu falei, se o João ficar jogando com o segundo saque, o Safiullin vai devolver ali 2 passos dentro da quadra, pressionar, forçar o João a arriscar mais o segundo saque. E aí corre sempre um risco maior de fazer dupla falta. De modo geral, acho que é um jogo bom para o João ganhar. Tá? Que mais tem de brasileiro, gente? Ontem foram 2 jogos e 2 derrotas. O Orlandinho e o Rafael Matos perderam mais uma vez pro Arribagé e pro Olivetti, foi 6-3, 6-2, foi a terceira derrota deles para essa parceria esse ano. E o Demoliner e o Balage, que fizeram quartas em Roland Garros, perderam pro Gillet e pro Verbeek 3-6, 7-6 e 6-4. Hoje tem Luísa Stefani na quadra 17, às 7 horas da manhã, mesmo horário do jogo do João. A Luísa e a Gabriela Dabrowski, que são cabeças de chave 2 em Wimbledon, pegam Alexa Guarati e Alicia Rozolska, chilena e polonesa. A Luísa, nas duplas femininas, e o João são os únicos brasileiros em quadra hoje. Tá? Para terminar, vamos ver a programação aqui do dia. Na quadra central tem Rinderknecht contra Djokovic, começando 9h30. Se o jogo do João se alongar, esses 2 jogos vão ser ao mesmo tempo. Lembrando que quem vencer esse jogo do Djokovic pega o João ou o Safiullin nas oitavas. Em seguida, Sabalenka contra Ostapenko. Já estou vendo o fogo saindo na central nesse jogo. E termina com Ogier Aliassime contra Michael Zheng. Na quadra 1, 9 horas da manhã, tem Kasatkina e Osaka, que é interessante também. Em seguida, Sinner contra Brooksby. Nossa, botaram o número 1 na quadra 1, foi rebaixado. Gente, é o Wimbledon, não tem drama nenhum nisso. E depois tem Coco Gauff contra Claire Liu, né, fechando a quadra 1. Outros jogos legais aqui. Na quadra 2, Pegula e Bolsas Maneiro, e Urkati contra Tommy Paul. São jogos que tem depois da partida do João, são bem legais. Na quadra 3, 7 da manhã, tem um Bentic contra Kalinskaya, que também é bem legal.
Depois Struff contra Medvedev, e o Struff é o perigoso Struff, né? Sempre aprontando alguma coisa importante. Que mais? Tem Alexandrova contra Jovic na quadra 12, Fokina contra Fucsovics logo depois. Na quadra 18 tem Roda contra Mochizuki, o Roda que virou o jogo contra o Carrinho Busta, o jogo que estava atrasado, estava 2-7-1 pro Carrinho Busta, recomeçou ontem, o Roda virou. Tem Krejcikova contra Bartunkova logo depois. Que mais? Vamos ver aqui. Acho que eu já falei tudo de simples, né? É isso. O resto é dupla. Não tem juvenil ainda, juvenil é mais tarde. E para fechar, vamos lá, tem uma pergunta de apoiador e um cafezinho de boteco. A pergunta de apoiador é do Rui Mendes, ele cita aqui as idades dos tenistas quando ganharam seus primeiros títulos de slam. Nadal com 19, Federer 21, Djokovic 20, Sinner 22, Alcaraz 19. E ele pergunta, na minha opinião, o João vai fazer parte desse grupo com qual idade? Aí é futurologia demais pra mim, Rui, eu não gosto de fazer essas previsões não, porque é muito chute, sabe? Depende de tanta coisa, da evolução do João, das chaves, do que vai acontecer com os outros, com o circuito, quem vai crescer, quem vai se lesionar, quem vai deixar de jogar, é tudo muito chute, né? E aí eu falo 20, 21, e se ele não ganhar, nossa, você fez a previsão otimista, você foi... Pacheco, e aí se ele ganha, alguém vai dizer, nossa, você foi um gênio. Não fui um gênio, isso é só chute. Eu não sei, faço a mínima ideia do que dizer aqui. Para terminar, um cafezinho de boteco, né? Para quem não conhece o cafezinho de boteco, é a sessão em que a gente faz comentários sobre assuntos aleatórios, genéricos, divertidos, só para descontrair, sem compromisso nenhum com seriedade, só para brincar, tá bom, gente? E eu não ia fazer café de boteco durante o Wimbledon porque os episódios já estão mais longos do que eu gostaria, mas como esse é rapidinho, e aproveitando esse gancho que tem Dimitrov contra Berrettini na terceira rodada, vou pegar esse café de boteco que a Helena jogou aqui lá no grupo do Telegram. Quais são os seus top 5 tenistas masculinos mais bonitos para o nosso café de boteco? Só uma ressalva aqui, Helena, eu não gosto de responder esse tipo de coisa, porque normalmente se eu falo do feminino, aí vem, é machista e não sei o que, aí cara, eu tô quase com 50 anos já, se eu ficar falando de meninas de 20 e pouco, parece pedofilia quase, né, toda tem idade de ser minha filha. Então de feminino eu realmente não gosto de falar. Como você perguntou do masculino, e eu acho que não vão encher o saco se eu falar do masculino, não vão me chamar de nada, vou falar, tá? Meu top 5 em ordem, tá? Primeiro, Grigor Dimitrov. Segundo, Lorenzo Musetti. Terceiro, Alexander Zverev. Quarto, Fernando Romboli. E quinto, Marcelo Demoliner. Coloquei 2 brasileiros que eu gosto, com quem eu tenho boa relação, mas que eu acho que são bonitos pra cacete. Outro dia eu vi uma foto até mandei um comentário numa DM no Instagram, vi uma foto do Romboli de paletó. Acho que tava na conta da esposa dele. Eu falei, pô, tá bem o rapaz, hein? O Demo também, né? O Demo é bonitão. O Demo se ajuda também. Mas, assim, tem muito homem bonito, evidentemente, nesse circuito, né? Tem, sei lá, dá pra citar... Eu acho o Khachanov bonito. O Cilic tem seu charme. Tsitsipas é mala, chatinho. Eu tenho uma preguiça do Tsitsipas, mas eu acho ele bonito. O Berrettini... Eu não coloco o Berrettini no meu top 5, como a maioria das pessoas coloca, porque... A canelinha fininha do Berrettini me incomoda. E é por implicância, gente. Mas a ideia do café de boteco é justamente essa, né? Falar de implicância. Ninguém tem que levar nada a sério aqui. O Casper Ruud, eu acho que tem sua beleza. Eu acho que ele tem uma vibe meio príncipe da Disney, sabe? Cabelo ondulado, pele branquinha, aquela coisa bem clichê que a Disney já fez mais. Graças a Deus a Disney tem sido mais... tem usado mais diversidade nos personagens recentemente. Mas o Ruud faz bem esse, né, príncipe da Pérsia, uma coisa assim. E, para terminar, Rafael Matos. Rafael Matos é muito bonito. E é isso, né, gente? Chega de falar de homens bonitos e mulheres bonitas. A gente volta amanhã falando de João Fonseca contra Safiullin, falando de Djokovic, de Sabalenka. Tem muita coisa legal para falar. E se tiver novidade sobre esse assunto das duplas, eu volto a falar também, porque tem brasileiros com opiniões legais e dispostos a falar sobre isso. Então, talvez o assunto volte. Beleza? Um abraço, uma ótima sexta-feira para todo mundo.